Reportagem que acaba de chegar. Eletricista sai de casa e desaparece misteriosamente. Onde está o seu Francisco? Os familiares do Francisco, de 64 anos, procuram por ele em todos os lugares, mas não encontram. Até que os parentes do eletricista recebem essa imagem, a de um atropelamento. E eles reconhecem a vítima. É Francisco. Ele espera passar o carro e a hora que ele vai atravessar, o seu Francisco erra, sim, ele está fora da faixa. Mas ele está atravessando, tem uma lombada ali. O problema é que vem um carro e atropela o seu Francisco e joga ele longe. A lombada é só para a pista onde passa carro. A lombada não é para a faixa de ônibus. O eletricista foi arremessado depois de ser atropelado por esse carro em alta velocidade na zona sul de São Paulo. Francisco não resistiu. O motorista não fugiu, mas ele tirou o carro da faixa de ônibus e colocou na pista central. Prestou depoimento na delegacia e o motorista do carro deu uma versão diferente do que foi registrado nas imagens. O motorista disse que falou que seguia pela faixa central e que Francisco apareceu de repente vindo da faixa de ônibus. E mais, ele disse que Francisco estava cambaleando. A família do eletricista alega que ele anda com dificuldades por um problema de saúde e contesta o motorista. Afirma que ele estava em alta velocidade e que mentiu no depoimento, porque ele estava na faixa de ônibus e não na faixa central. Detalhe, o motorista conhece o lugar e sabia que na faixa de ônibus não tinha que reduzir a velocidade porque não tem a lombada. Se fosse na faixa central ou da direita, ele teria que reduzir a velocidade do carro. Assista comigo essa intrigante reportagem. Em pé na calçada, encostado no poste, o homem espera o momento certo para atravessar, até que cruza a avenida, mas infelizmente não completa o trajeto. Ele é atropelado de forma violenta. Repare que o carro aparece de repente na pista. O homem tenta acelerar o passo. Acredita que vai dar tempo de chegar do outro lado da calçada, mas é atingido em cheio e acaba arremessado. Quem passa pela avenida se assusta com o acidente. Aqui o casal chega a tapar os olhos. Parece não acreditar no que acaba de ver. A vítima foi identificada como Francisco Belarmino Muniz, de 64 anos. A família pensava que ele estava desaparecido. Débora é a filha caçula e foi a primeira a receber o vídeo durante as buscas. A gente estava fazendo busca já pelo meu pai, já tinha postado a foto dele nas redes sociais. Foi quando a minha amiga me mandou o vídeo dele caído no chão e a foto do carro, que ele tinha sido atropelado. Foi um baque, né? Foi um choque, porque em menos de um ano a gente perdeu a nossa mãe e agora foi o nosso pai. A família que tinha registrado o boletim de ocorrência de desaparecimento voltou à delegacia. Dessa vez para informar que Francisco, na verdade, tinha sido atropelado e estava morto. Foi neste momento que eles descobriram outro registro, que já mencionava o atropelamento. Em depoimento à polícia, o motorista que provocou o acidente se identificou como Luiz Pereira. Ele disse que voltava para casa pela Avenida Senador Teotônio Vilela, zona sul de São Paulo, quando se deparou com Francisco saindo da calçada, cambaleando e indo em direção ao veículo. O motorista também alegou que Francisco surgiu pela faixa de ônibus e se jogou em direção ao carro. Para a família, a imagem mostra o contrário e contesta a versão do motorista. Ele fala que ele estava na pista central quando ele atropelou meu pai, mas ele não estava na pista central. A todo momento ele sempre esteve no corredor. E aí, depois que ele atropela o meu pai, ele sai do corredor e entra na pista central. A família nega que a vítima estivesse embriagada e apresentou exames que atestam que Francisco sofria de problemas nas articulações do joelho. Por isso, andava com dificuldade. Ele não estava bêbado e ele não ia se jogar. Apesar do impacto fatal, o motorista não fugiu do local do acidente. A polícia afirma que o homem acionou o socorro, passou pelo teste do bafômetro e foi liberado, pois não estava bêbado. Durante o depoimento na delegacia, o homem que provocou o acidente disse que era motorista de ônibus, ou seja, conhecia muito bem aqui essa avenida. Ele trafegava pelo corredor exclusivo para fugir de uma lombada que fica a poucos metros. Ele fez exatamente o que o motorista daquele carro branco está fazendo agora. Entrou no corredor exclusivo,
para fugir da lombada. Outro motorista ali atrás está fazendo a mesma coisa. Observe, ele foge da lombada para continuar na velocidade que estava. Foi exatamente isso que esse homem fez e, infelizmente, acabou provocando o acidente. Tem um detalhe, no horário em que tudo aconteceu, ele até poderia trafegar aqui pelo corredor de ônibus. Do outro lado aqui, ó, tem uma placa que explica isso. De segunda a sexta-feira, das 4 da madrugada às 11 da noite. Aos sábados, das 4 da madrugada até as 3 da tarde. O acidente foi domingo, depois da meia-noite. Ele até poderia trafegar pelo corredor exclusivo, desde que respeitasse o limite de velocidade da avenida, que é de 30 km por hora. E além dele estar em alta velocidade, pode ver que a placa que é 30 km por hora tem uma lombada ali, que se ele tivesse no corredor que ele falou que é a pista central e não no de ônibus, ele teria passado por cima da lombada e ele teria reduzido a velocidade. E essa pressa dele custou a vida do meu pai. A família alega que nunca foi procurada pelo motorista que provocou o acidente e também não recebeu qualquer tipo de assistência. Entramos em contato com Luiz por telefone. O homem admitiu o envolvimento no acidente que tirou a vida do Francisco, mas negou que estivesse acima do limite de velocidade. Não é 30 por hora, é 50 por hora permitido. Eu estava a 50, só que eu passei pelos carros antes da lombada, entendeu? Exatamente no poste, do lado da lombada, tem uma placa de 30 km por hora naquela avenida. E é exatamente onde as pessoas costumam desviar da lombada para pegar o corredor exclusivo e seguir. O motorista também justificou o fato de não ter dado assistência. Neste momento, a mulher dele assume a ligação. Porque quando ocorreu a situação, não havia sido identificado. Sim, mas agora, Sem documento. segundo a família, ele tinha uma xerox do RG no bolso. Não tinha. Ao ser questionada sobre outros detalhes, a mulher do motorista encerrou a ligação. Em meio à divergência de informações e à falta de apoio, a filha da vítima luta para que o motorista seja responsabilizado. A gente queria que ele fosse preso ou que ele pelo menos perdesse o direito de dirigir, perder a habilitação dele, porque ele tirou uma vida. É uma vida que ele tirou. Olha, o motorista poderia estar ali na faixa de ônibus naquele momento? Me parece que sim. A questão é a velocidade que ele estava. Porque naquele trecho, no corredor de ônibus, não tem a lombada. Tem uma imagem que mostra que os carros passam na lombada, quem está na central ou quem está na faixa da direita. Então, quem passa pela faixa de ônibus, mesmo que permitido naquele horário, a questão é a velocidade que ele está. E a outra questão importante é a mentira no depoimento. Você vai falar na polícia, conte a verdade. Eu estava na faixa de ônibus, mas está liberado. Eu não estou errado. Mas não, ele disse que estava na faixa central. E não estava, ele está lutando com a imagem ali. Eu até mencionei isso, falei que a justiça americana, lá nos Estados Unidos, em um processo da polícia que vai para a justiça, uma pessoa que pode pegar de 1 a 5 anos de cadeia, se no meio do processo a justiça descobre que a pessoa mentiu, o perjúrio, ela pode pegar 10, 15 anos, uma pena maior do que a própria condenação do crime, que é um segundo crime. E lá eles não toleram que você minta ou para uma autoridade de segurança, uma autoridade policial, ou para a justiça, para um juiz. Que o Lombardi até lembrou aqui que tem um juramento em cima da Bíblia. Você jura dizer a verdade, nada mais que a verdade, tal. E quando você mente, você comete um crime que muitas vezes pode ser mais grave do que o próprio crime cometido. Agora, essas imagens, elas mostram, primeiro, tem um carro que passa na pista do meio, que passa numa velocidade normal, bem devagarinho, antes do homem atravessar. Segundo, eu acho que a filha dele tem que pegar essas imagens todas aqui, entregar para o delegado, se ele já não tem. E outra coisa, encaminha também um relatório médico das dificuldades que seu pai tinha para poder andar. Porque senão ele vai dizer, estava bêbado, se jogou na frente do carro. E mostra a velocidade que está no carro. Porque se é permitido passar ali, a gente só ia questionar a questão da velocidade. Porque se ele não está em alta velocidade, ele não atropela o homem. Mas ele teria que ter falado a verdade na delegacia.